Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você que todas as quartas-feiras está aqui conosco para aprender, entender, compreender e ter orientações a respeito da sua saúde mental, a respeito das suas emoções, buscando um equilíbrio. Então, toda quarta-feira, quando você está aqui conosco, participando e ouvindo o programa Livremente, você tem a oportunidade de identificar questões, demandas, problemas e receber aqui orientações. Então, considere que você está fazendo um pouquinho de terapia quando está aqui com a gente. Você já ouviu falar do assédio moral no trabalho? Você sabe o que é um assédio moral? Como a gente identifica um assédio moral no trabalho? Você está passando algum problema no seu ambiente de trabalho e já parou para pensar que isso poderia ser classificado como um assédio moral? Bom, essas e outros questionamentos nós vamos estar trazendo aqui esclarecimentos para você. E para me ajudar na tarefa de hoje, de trazer esse esclarecimento para você, eu convidei uma amiga já querida, gente. Ela não é mais convidada desse programa. Ela é uma parceira, ela é uma coautora, uma coadjuvante, e ela, com certeza, todas as vezes que esteve conosco, abrilhantando aqui o programa, deu aula e acrescentou em muito o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Nós vamos conversar com a psicóloga Prisciliana Vital. Bom dia, Prisciliana. Bom dia, doutora Rose. Bom dia a todas, todos e todas, né, que estão assistindo, ouvindo esse programa. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, mais uma vez, para a gente estar aqui trocando informações tão importantes, né, de cunho social e tirar a dúvida aí do pessoal que quer saber hoje com esse tema tão importante, né, de assédio moral no trabalho, nas organizações, né? E a gente eu estou aqui para a gente poder trocar mesmo, e agradeço imensamente pela confiança de estar aqui novamente. É sempre uma honra. A honra é toda nossa. E para brilhantar aqui a nossa manhã, também acrescentando um conhecimento, e eu acredito, gente, que orientações importantíssimas. Então, ó, pega aí caneta, lápis, dá uma e fica aí segurando, porque eu tenho certeza que você vai receber excelentes orientações aqui hoje. E para nos ajudar, compondo aqui a nossa mesa de hoje, olha, é a primeira vez dela no programa, mas como eu costumo dizer, e a Prisciliana já sabe, sempre quando vem alguém aqui, é muito difícil não retornar. Então, com certeza é a primeira vez dela de muitas. Eu quero dar as boas-vindas à advogada doutora Catarina Souza. Bom dia, doutora Catarina. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar desse programa e falar sobre um tema que tem crescido muito ultimamente, que é o assédio moral no ambiente de trabalho, né? É muito importante a gente esclarecer as pessoas a respeito desse assunto e dar dicas, né, de como a pessoa deve agir, como recorrer, a quem procurar, que é muito importante a gente saber o que fazer nesses momentos, né? Perfeito, perfeito. E eu creio que, eu acredito, né? Os nossos ouvintes hoje vão ser muito bem assistidos. Agora, para a gente começar, Prisciliana, o que caracteriza um assédio moral? Em geral, você usou aí ambiente de trabalho e até mesmo corporações. O que seria um assédio moral? Explica aí para esse ouvinte, porque esse nome assédio moral parece muito técnico, né? Como alguém sabe que está sofrendo um assédio moral? O que seria o assédio moral? Perfeita pergunta. E é importante dizer que nem sempre
é percebido com facilidade pela própria pessoa que está vivendo, né, a situação de assédio moral. O assédio moral nada mais é do que uma situação que fira, né, que traga a sensação para o indivíduo e seja recorrente, algo que mexa no seu emocional e fira através de falas, de olhares, né, que traga também prejuízo à integridade moral, sexual, né, daquela pessoa. Situações recorrentes que façam essa pessoa se sentir intimidada, né? O assédio moral, ele mexe, né, com o emocional daquela pessoa a ponto dela não conseguir nem se ver mesmo como profissional e sua capacidade dentro daquela empresa. Então, é por isso que tem essa dificuldade de se perceber, né? O assédio moral, ele vem de diversas formas, mexer com o indivíduo. Então, é como eu trouxe, são por gestos, são por falas, são por olhares. O assédio moral, ele começa bem sinuoso e depois ele vai aumentando e trazendo diversos transtornos, até mesmo na saúde mental desse parceiro. Bom, doutora Catarina, no ambiente de trabalho, vamos supor, a pessoa ela leva uma bronca. Até que ponto aquele funcionário, ou dentro de uma corporação, alguém que está integrando uma determinada corporação ou uma associação, dentro daquele grupo, até que ponto a bronca não seria um assédio? Porque uma bronca pode gerar um constrangimento, uma bronca pode gerar uma sensação de inferioridade. Então, a pessoa emocionalmente pode reagir dentro do ambiente de trabalho àquela bronca. Então, até que ponto a bronca do patrão ou do chefe ou do supervisor ela pode ser caracterizada como um assédio moral? Essa pergunta é ótima, né? Porque o assédio moral é algo um pouco subjetivo, né? Tanto é que para você entrar na justiça, você tem que comprovar que você sofreu assédio moral. Então, o que se entende? Que uma bronca, algo esporádico, não configura o assédio moral. Eu teria que ser algo habitual, reiterado, né? Abusivo, com aquela finalidade de humilhar, de diminuir o funcionário. Então, uma simples bronca pode ser considerada uma conduta abusiva, né? Até arbitrária, mas não necessariamente um assédio moral no ambiente de trabalho. Né? Então, assim, a gente diz que para você configurar é uma conduta habitual, direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, com aquele objetivo claro de diminuir, de humilhar, de constranger ou desqualificar o funcionário. Né? Então, muitas vezes a gente confunde, né? Porque, assim, no trabalho, infelizmente, dependendo da atividade, ou a maioria das atividades, se quer todas, você tem metas a cumprir, né? Você tem algumas exigências da profissão que precisam ser cumpridas. E muitas vezes a gente confunde essas exigências com o assédio moral. Então, acontecimentos esporádicos no ambiente de trabalho não vão caracterizar um assédio moral. Não sei se ficou claro para você essa... Ficou sim, aí a gente tem que entender, então, e passar para os nossos ouvintes que essa avaliação ela é um tanto mais complexa do que a gente pode pensar ou imaginar. Mas a senhora usou o termo aí de conduta abusiva. Prisciliana, uma conduta abusiva, então, já que não caracterizaria o assédio moral, o fato de não ser algo repetitivo, mas uma conduta abusiva, ela pode também ferir, né? A gente pode considerar essa conduta abusiva de uma forma de ferir. Como alguém lida, então, com essas condutas abusivas no trabalho? Porque
nem sempre aquele que é líder, ou aquele que é chefe, ou aquele que é supervisor, supervisora, dependendo do cargo, nem sempre aquela pessoa ela é escolhida por conta de um equilíbrio emocional que ela tenha. E aí talvez ela descarrega uma emoção naquele momento desnecessária. Vai descarregar uma pressão ou uma expressão de raiva que vai caracterizar aí como conduta abusiva, mas que vai ferir. Como essa pessoa que sofre, então, essa conduta abusiva, ela pode lidar com isso de forma a fazer com que isso não fique marcado ou a prejudique ali no seu ambiente de trabalho? É importante essa pergunta e junto com o paralelo do que a Catarina trouxe, né? Sobre essa questão. Não tem muitas, pode não haver esse abuso recorrente, mas sendo de uma forma única, isso vai impactar a saúde mental daquela pessoa, né? E para ela conseguir lidar com aquilo, eu sempre costumo dizer que a inteligência emocional porque nós temos vários tipos de inteligência, né? Inteligência até corporal, tem inteligência de diversas formas, mas a inteligência emocional, ela vai te ajudar a lidar com situações, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, de formas que você vai conseguir lidar com o que o outro vai estar te trazendo, que nem sempre vai ser o que a gente espera. E, infelizmente, quando a gente lida com outras pessoas, principalmente no ambiente corporativo, né? Em empresas, cada empresa tem uma cultura. E quando se pega, às vezes, uma cultura mais enraizada, uma cultura até mesmo machista ou, né, patriarcal, tem que entender, primeiramente, qual foi, o que ela viveu ali, né? Se foi pontual. A pergunta da senhora é como que ela vai lidar com aquilo pontualmente, né? E aí com o tempo mesmo que ela vai elaborar, seja com um outro profissional, na terapia, ou conversando com seus próprios colegas, caso essa pessoa tenha um bom convívio, né, com seus colegas, ela vai conseguir elaborar aquilo ao longo do tempo e contornar com o seu chefe, com o seu líder, sendo algo pontual. Mas isso não vai deixar de afetá-la. Se aquilo foi um abuso, isso não vai deixar de afetá-la e pode atrapalhar, sim, no seu andamento ali naquela empresa ou até mesmo em demais empresas. Que às vezes não foi algo recorrente, mas foi algo tão grave, né, de um único momento, que pode sim acarretar uma síndrome de burnout, que eu vou falar mais à frente, depressão. Às vezes a pessoa já tem ansiedade, aí ela pode vir a ter uma crise, né? Desculpe. Então é muito importante a gente estar com o nosso emocional fortalecido, porque vamos, às vezes, lidar com pessoas que têm uma cultura diferente e pode, sim, trazer algum dano. Mas aí eu estou falando da questão pontual. Na recorrente, a gente vai falar mais à frente. Uhum. Eu queria deixar... doutora Catarina, pode falar. Só um adendo. Muitas vezes, esse abuso vem de uma forma vertical, né? Vem de uma hierarquia, mas pode vir também de uma forma horizontal, né? Dos colegas com o chefe. Não tem uma regra, embora a maioria dos assédios morais que existam no trabalho sejam de formas verticais, pode acontecer sim de ser de uma forma horizontal, aquele grupinho que isola, que se isola para falar mal de uma pessoa específica ou de um chefe, e aí desestabiliza aquela pessoa. Então, é muito importante a gente observar as relações nas empresas, né? Porque pode ser um abuso de uma pessoa para outra, que é de uma pessoa perversa, como pode ser de um grupo, né? Pegando esse gancho, então, vou pedir à doutora Catarina para exemplificar para a gente essas condutas abusivas, porque aí a doutora Prisciliana já trouxe um outro leque, porque no trabalho você pode, de repente, estar sofrendo da parte de uma liderança ou até mesmo daquele teu grupo ou daquela sua equipe. O que caracterizaria uma conduta abusiva?
E como essa pessoa ela pode pontuar para dizer assim, olha, já não é mais uma conduta, algo tá passando. Como alguém no seu ambiente ou na corporação, doutora Catarina, ela conseguiria, ela pode olhar com uma determinada atenção. Quando passou, quando é demais esse tipo de conduta? Então, a gente verifica esse tipo de conduta, né? Como eu disse, quando acontece, geralmente é muito direcionado. Como ela falou, pode ser vertical e horizontal. Horizontal geralmente é muito parecido com bullying, né? Prisciliana, acho que depois você pode falar um pouco melhor a respeito dessa questão. E assim, como eu verifico questões de assédio moral? Por exemplo, aconteceu há um tempo atrás, numa empresa de telemarketing, né? Uma grande empresa de telemarketing aqui do país, e no telemarketing acontece muito essa questão do assédio moral, que para a pessoa ir ao banheiro, ela tinha que pedir, e ela tinha que justificar a ida ao banheiro, e ainda era acompanhada por um supervisor até o banheiro. Então, isso é um assédio moral. Então, quando você verifica que o seu superior, né, passa tarefas humilhantes, tem uma conduta desrespeitosa, muitas vezes pede para fazer, impõe assim, alguma punição vexatória, aquelas dancinhas, alguma prenda, algo do tipo, para ele ser desmoralizado perante os amigos. Acontece aquela vigilância excessiva em cima do funcionário, tudo que ele diz está errado, e muitas vezes essa humilhação, essa conduta não é de forma direta, ela é de forma indireta. Né? O chefe, né, o superior, começa a falar do funcionário para os outros funcionários, outros amigos de trabalho, né? Sempre humilhando, desmoralizando. Isso também caracteriza assédio moral. Quando você começa a desacreditar o funcionário o tempo inteiro. Acontece também, por exemplo, o funcionário ficou doente, leva um atestado médico, você começa a dizer que aquele atestado está errado, é falso, você começa a pegar no pé daquela pessoa, vamos dizer assim, de uma forma mais, para ficar mais clara. São condutas que caracterizam esse assédio moral. Mas o que acontece, conforme a Cristiana mesmo disse, né? O assédio moral, ele mexe com o emocional e o físico do trabalhador, né? Do funcionário. E a gente percebe que essa conduta, ele leva também, esse assédio, essa violência psicológica, é transferida também para fora do trabalho, para a relação pessoal dele, né? Entre a família, entre amigos, né? Isso é muito perceptível. Acho que a Prisciliana também pode comentar um pouco melhor a respeito, porque o assédio chega a tal ponto que a pessoa ela começa, porque diminui a autoestima da pessoa, e ela começa a sentir que não é capaz. Ela não é capaz de estar naquele emprego, ela não é capaz de executar aquela tarefa, né? Ela começa a acreditar nisso, né? E às vezes, o que a gente percebe também é que muitas vezes era um funcionário exemplar, né? Um ótimo funcionário, e que devido a esse assédio moral, ele passa a ser, vamos dizer, aquele funcionário ruim, né? A viver à sombra, meio que, vamos dizer, só existir ele na empresa, é mais um naquele quadro. Ele não consegue mais desempenhar as tarefas com o mesmo empenho que ele fazia assim que entrou na empresa, vamos dizer assim, de uma forma mais para tentar esclarecer melhor, né? Prisciliana, pegando então um gancho no que a doutora Catarina falou, o bullying a gente pensa que é uma coisa só de colégio, só de escola, né? Tem como a gente identificar essa coisa dentro do trabalho? Isso é considerado bullying também? E diante aí né, dos exemplos que ela deu, como a gente pode orientar essa pessoa para que ela não tome aquilo como uma verdade e acabe desmotivando e afetando também até o seu profissionalismo, né? Nós sabemos que existem grupos de maior vulnerabilidade, né, dentro das organizações.
Esses grupos podem ser, né, negros, mulheres, né, a insegurança também, pessoas mais inseguras acabam também sendo vítimas, maiores vítimas também desse assédio. E realmente é um bullying, né? O bullying nada mais é do que um grupo ou uma pessoa, ou individual ou um grupo que zomba de outra pessoa ou que humilha, desestabiliza emocionalmente, que traz insegurança, que levanta defeitos do outro, às vezes não, né, nem são defeitos, mas procura erros, aquela pessoa que está sempre procurando seu erro, ou aquele grupo que está procurando aquele erro, é um bullying, mas a gente precisa de olhar para uma esfera mais criminal mesmo, é um assédio moral, né? E aí também vem para o assédio sexual também. Isso tudo é uma violência psicológica que traz para aquele indivíduo diversos problemas e comportamentos sociais que acabam atrapalhando, como a doutora Catarina trouxe, tanto no ambiente profissional quanto no familiar. Então, aquela pessoa começa a evitar lugares, né, aquele isolamento social, começa a ter um humor depressivo, a ansiedade, e aí, às vezes, a pessoa que já tem uma predisposição a alguma síndrome ou um transtorno do pânico acaba acarretando e trazendo essas questões para a vida daquela pessoa, né? Então, é muito importante se observar. A gente percebe muito o que o outro nos faz sentir. Muitas vezes a gente pode não lembrar o que o outro nos deu, mas a gente nunca esquece o que o outro nos fez sentir. Então, se aquele grupo faz você se sentir inferiorizado ou invisibilizado, né? Se você percebe, a gente percebe também, vamos falar de uma esfera mais macro, a gente está falando aqui do micro, que são aqueles grupos, né? Aquele espaço que pode estar havendo o assédio. Mas existe também um sistema, né? Um sistema que muitas vezes é desigual, né? Com cargos iguais de mulheres para homens, mas com salários inferiores. E isso tudo faz com que aquela mulher também se sinta inferior. Então, é lutar mesmo pelos seus direitos, né? Saber quais são os seus direitos, é o que a gente está trazendo aqui hoje. O que pode ser uma chamada de atenção, né? E aí a gente pode também se observar e entender quais são as nossas inseguranças ou aonde que é um assédio moral, aonde que eu posso estar vivendo um bullying mesmo, até porque pode acarretar a síndrome de burnout, que tem diversas questões que trazem para a saúde mental de uma pessoa, né? Eu até estava pensando aqui, separando algumas questões que é a necessidade de aprovação, aquela pessoa que tem muita necessidade de aprovação no trabalho, aquele excesso de trabalho, né? A revisão de valores, aquela pessoa que está o tempo todo procurando qual o seu valor naquele espaço, naquele setor, naquela empresa, até que ponto que isso é normal, né? Até que ponto que aquela pessoa não está, ou aquele grupo não está fazendo você se sentir inferiorizado. O afastamento, aí começa aquela pessoa a se afastar, e aí cai a produtividade no trabalho, né? Também tem as mudanças de comportamentos. Então, aquela pessoa que às vezes era muito animada, muito alegre naquele espaço, começa a se afastar, ou começa a cair a produtividade, como já foi falado aqui. Então, tudo isso são sintomas da síndrome de burnout, que é um transtorno emocional que é depressivo e muitas vezes acaba indo para a necessidade de medicação, né? Então, é importante a gente enfatizar que o assédio moral ele traz impactos não só para aquela empresa, mas para um país, né? Para o sistema mesmo, porque a gente perde pessoas, a gente perde excelentes profissionais por causa da competitividade ou por causa do preconceito, né? Que aí, como já foi trazido aqui pela doutora Rose, tem a questão aí, a homossexualidade, né? Tem as questões das mulheres também. Então, esses grupos, muitas vezes, acabam vivendo esse tipo de violência.
Doutora Catarina, assim, na sua experiência, na sua vivência, né, dentro dessas questões de assédio moral, essas pessoas que sofrem preconceito por raça, gênero, né, por ser mulher, por ser homossexual, e aí tem uma gama hoje em dia de um debate muito grande com relação a trans, com relação a dentro dentro da ideologia de gênero, mas não é esse bem o termo que eu quero usar, diversidade de gênero. Dentro da diversidade de gênero, a gente ainda vai encontrar muitas barreiras, porque muitos profissionais, às vezes, não vai conseguir sequer ter acesso a uma vaga de trabalho por conta já dessa coisa discriminatória. Porém, quando consegue uma vaga, vai lidar com essa questão. E o que a gente vê, muitas vezes em ambiente de trabalho, eu já trabalhei muitos anos, né, no ambiente corporativo, em grandes empresas, trabalhei em multinacional. O que a gente fala, o que a gente vê dentre os colegas de trabalho é aquela questão assim, mas se já tem esse estigma, né, porque tem uma tendência a estigmatizar as pessoas. Já tem esse estigma, meio que sabe que já vai sofrer aquilo. E essas pessoas têm uma tendência a emudecer muitas vezes, para não gerar o problema, para não gerar uma questão, para não ser o problema, sendo não ela o problema, mas as pessoas que estão à volta. Quando a gente fala de preconceito, não é a pessoa que está provocando um problema, mas as pessoas que estão à volta. Por conta da falta de respeito, né, e de tolerância, essa intolerância à volta vai gerar. Pela sua experiência, há uma mudança com relação a isso? A pessoa que sofre esse bullying ou essa discriminação, ela consegue fazer a denúncia? Como é essa denúncia de assédio moral? Falando desses grupos especificamente. Há uma fala ou há um silêncio? Qual a sua percepção como advogada dentro dessa questão? Assim, é muito complicado falar, dependendo do grupo que você está inserido, né? Porque não é só o preconceito, e aí vem outras questões, como, dependendo da pessoa, homofobia, casos de racismo, e que as pessoas realmente, geralmente, elas ficam mudas, né? Até porque elas têm medo de vir a falar e serem demitidas. Essa é uma outra questão também, né? Porque quando você sofre esse assédio, seja por algum grupo, ou por algum grupo minoritário ou não, o que você precisa fazer, né? Você tem que, o que a gente sempre diz, é comunicar a empresa, o RH, ou a diretoria da empresa, né? Isso é um dos primeiros passos a se tomar. As pessoas precisam saber o que está ocorrendo naquele ambiente de trabalho. E muitas vezes as pessoas já não querem tomar esse primeiro passo, né? Principalmente na atual situação que a gente está vivendo hoje, de desemprego muito grande, né? Então, isso faz com que as pessoas não falem e continuem sofrendo o assédio, e aí vai culminar nessas doenças psicológicas e físicas, né? Então, por isso que a gente sempre fala que quando sofre o assédio, uma das coisas que a gente tem que fazer é comunicar ao RH, ou à diretoria, ou quem tem poder para responder naquela empresa, e também evitar conversas particulares com esse agressor. Tentar manter a comunicação por e-mail, ou então ter outras pessoas ali por perto, outros colegas de trabalho. Se isso não resolver, comunicar ao sindicato da sua categoria, né, para fazer uma reclamação, para que eles possam intervir. A gente pede para não pedir demissão, né? Porque é isso que as pessoas querem. E quando você pede demissão, você perde todos os seus direitos, né? E procurar um advogado que atue nessa área trabalhista,
para poder ajuizar uma reclamação se você não conseguir obter nenhum resultado com os passos anteriores, né? A gente sempre orienta fazer dessa forma. E ter provas disso tudo. Então, se esse assédio ocorre por e-mail, salvar esses e-mails, colocar na nuvem, em algum lugar que não vai se perder. Se é por mensagens de WhatsApp, ter essas mensagens, printar as telas. Se é por áudio, gravar, é muito importante. Aconteceu, por exemplo, hoje, 8 horas da manhã, anotar o horário, o local, quem era a pessoa que estava ali presenciando o fato, né? Estar munido dessas provas para que, porque pode ser que seja necessário entrar com uma ação, ajuizar uma ação trabalhista. Então, o funcionário ter todas essas informações. Gente, maravilha. Não sai daí não, rapidinho, eu vou chamar um intervalinho e a gente volta já já. Olá, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral, e hoje nós estamos conversando a respeito de assédio moral no ambiente de trabalho. E nós estamos conversando com a nossa querida amiga psicóloga Prisciliana Vital e também com a advogada doutora Catarina Souza. E aí, no primeiro bloco, elas discorreram aí bastante a respeito de como identificar situações que acontecem, sim, no ambiente de trabalho. Você, de empresa grande, empresa pequena, médio, grande, multinacional, gente, não importa. Onde tem pessoas e tem colegas de trabalho, todas as situações que elas colocaram aqui no primeiro bloco são situações que, sim, a gente vê e a gente encara no nosso dia a dia. Eu quero compartilhar aqui uma situação que ocorreu alguns anos atrás. Eu trabalhava em ambiente corporativo, não foi comigo, mas uma colega de setor denunciou o supervisor. O supervisor, no WhatsApp, no privado, falava com ela, começou a paquerá-la, e, inclusive, mandou nude e foto. Resumo, gente. Ela denunciou, mas não por RH, um ambiente que tem muito homem. Eu trabalhava com telecomunicações, então um ambiente de muitos homens, muito poucas mulheres. E ficou aquela coisa, mas você deu, então, confiança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que aconteceu? O assunto murchou, ficou por ali mesmo, ficou abafado ali dentro do setor. Quando teve a empresa grande é assim, tem sempre uma época do ano que tem corte. E o que aconteceu? Essa moça foi demitida. E quando ela foi demitida, ela ficou revoltada, aí jogou no ventilador, aí aconteceu que não sei o quê, botou na justiça, mas já tinha sido mandada embora. Botou na justiça. Eu nem sei se o caso de assédio moral, como ficou, mas ela fez o processo assim que foi demitida. Tempos depois, ele foi demitido por justa causa. A empresa o demitiu por justa causa. Prisciliana, aí é um caso que eu vou pedir a opinião aí das duas, né? O parecer das duas. Prisciliana, né? Você no primeiro bloco chegou a falar a respeito do assédio sexual. E aí, né? Essa questão dela se enquadra dentro da cultura do estupro? Como ficaria? Como no caso dela a gente identificaria essa situação que ela sofreu? É bem importante essa pergunta. E sim, se encaixa dentro da cultura do estupro, né? O que seria, para quem não assistiu aí o nosso programa da cultura do estupro, que é aquela sociedade que normaliza algumas regras inconscientes de um coletivo. O que seria isso, né? Aquela sexualização da mulher, né? Aquela mulher, ela precisa de estar de tal forma, vestida de tal forma, agir de tal forma, seu cabelo,
a sua forma de falar. Então, tudo isso incentiva inconscientemente a violência contra aquela mulher quando ela chega num espaço e ela, por mais que ela seja subordinada a uma hierarquia, ela, infelizmente, ela muitas vezes não tem voz, porque tudo isso é muito naturalizado, né? Aquele homem falar de tal forma, olhar de tal forma, mandar alguma indireta. Aí o que eu ouço muito no consultório, quando eu faço os atendimentos, é aquela coisa, a mulher traz a fala de que quando ela compartilha para amigos ou para familiares, vamos, ter filho que não está vendo, homem é assim mesmo, né? Dá um sorriso e sai. E aí não é assim, né? Isso é um crime, é um assédio sexual, entendendo que assédio sexual, gente, não repara a minha voz, estou um pouco rouca, até peço desculpas. Tá Entendendo. ótima. Ai, que bom que dá para, né, compreender. O assédio sexual, ele não é apenas quando ele não precisa tocar nela. A fala, a forma que ele escreve, a forma que ele olha, né, o que ele incentiva aquela mulher, como ela deve estar, como ela deve se portar, né? E tudo isso traz diversos danos para a empresa também, para aquela mulher e para a empresa. Entendendo o seguinte, um assediador, ele tem um caráter perverso. Então, o assediador, infelizmente, com esse caráter perverso, ele tem alguns estereótipos, né? É aquele homem sedutor que manipula uma equipe, ele é muito simpático. Então, infelizmente, até para essa mulher comprovar o que ela vivia, infelizmente é mais difícil. Tem formas, como a doutora Catarina trouxe, que guardando todos os tipos de provas, né? Mas muitas vezes é muito oculto. É através da sedução, as mentiras, ele acaba transgredindo algumas normas, né? Sem que as pessoas percebam. Então, o assédio sexual no trabalho, principalmente mulheres vivem isso, e mulheres lésbicas também, né? A gente falou aqui da homofobia, o preconceito que esse grupo vive e que muitas vezes ele não somente a empresa, mas uma sociedade precisa de estar inteirado do assunto para que consigamos acabar com esse tipo de violência dentro das estruturas, né? A violência contra a mulher, ela gera um impacto bilionário na economia, de acordo com o estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Eu separei isso aqui para deixar enfatizar essa parte. Então, essa mulher ela acaba muitas vezes saindo do mercado de trabalho, né, devido ao medo, devido à vergonha, como a senhora trouxe aqui. Houve a denúncia, mas infelizmente ela perdeu o seu emprego. E são casos aí, com certeza, inúmeros casos parecidos com esse, por causa de uma sociedade preconceituosa, né? E que vive aí através da cultura do estupro. Doutora Catarina, nesse caso específico, né? Que, assim, eu como colega de trabalho na época e outras tantas, né? Ficou aquela coisa de, mas por que não denunciou, por que não falou, e aquela coisa toda. Eu acho que ela quis, ela ignorou, achando que ele iria parar, em algum ponto eu acho até que parou, porém, quando ocorreu a demissão, ela aí jogou no ventilador. Nesse caso, né, específico, qual seria a orientação para uma mulher? Porque talvez agora, nos ouvindo, esteja alguém que o chefe está tendo um comportamento inadequado, digamos assim, ou aquele chefe está jogando uma piadinha, ou faz alguns gracejos no ambiente de trabalho. Isso realmente ocorre porque está bonita, porque está com uma roupa assim, ou está com uma roupa assada, por causa da cultura do estupro, o homem tem aquela coisa de achar que, estava querendo ouvir mesmo, senão não vinha trabalhar assim, senão não botava um perfume, senão não botava essa calça apertada. Qual a orientação, doutora Catarina, para mulheres que vivem e passam isso?
Oi, então, uma coisa, antes de falar o que você perguntou, o que a Priscila estava falando da mulher ser desacreditada, e geralmente a pessoa, o abusador, vamos dizer assim, tem aquele perfil de bom moço, geralmente é um patrão, é um funcionário exemplar. Isso é uma conduta de um agressor tanto no ambiente de trabalho, tanto nas questões de violência doméstica, né? Eles têm esse mesmo perfil e, por causa desse perfil, a vítima ela sempre tem dificuldade em provar, porque ela sempre vai ser desacreditada. E um outro dado que eu estava pesquisando aqui é importante, o assédio sexual no ambiente de trabalho, 52% das mulheres que sofrem assédio são mulheres negras, né? E principalmente na região norte e centro-oeste do país, né? Que é justamente nas regiões onde as mulheres têm mais dificuldade, quer dizer, têm menos acesso à informação, mais dificuldade de denunciar, né? Que a gente sabe que nessa região o trabalho infantil, a prostituição também é muito grande, né? E a situação delas é mais precária. E na questão de ter provas, né, do assédio sexual, é muito parecido como nos outros casos, né? Porque, por exemplo, se ele envia pornografia para ela, né, por mensagem ou por e-mail, isso é uma forma dela conseguir comprovar, e isso acontece muito. Muitas vezes são piadinhas o tempo inteiro no ambiente de trabalho, aquelas piadinhas de cunho sexual, sexista, né? Então, muitas vezes, quando a mulher já está passando por isso por um tempo, elas conseguem gravar essa situação, ou geralmente tem alguma testemunha ali que já presenciou essa situação, porque tanto no assédio moral, tanto no assédio sexual, tem essa dificuldade. E eu acho que no assédio sexual ainda é pior, né? Porque a vergonha da mulher é muito maior, né? Porque ela já sabe que quando ela denunciar, quando ela reclamar, né, vamos dizer assim, não vão acreditar nela, porque vão achar que, muitas vezes, acham que ela está se oferecendo, porque ela quer um cargo melhor na empresa, né? Então está fazendo isso. Então, a situação da mulher, em todos os casos, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no ambiente doméstico, é uma situação muito delicada, né? A mulher, para provar qualquer coisa, ela tem que utilizar 1001 artifícios, né? E um homem, por exemplo, consegue fazer isso com muita facilidade, até porque a palavra dele tem peso. E se essa mulher for negra e se for pobre, essa palavra tem menos peso ainda, né? Então, quando ela vai fazer uma denúncia, por exemplo, ela tem que estar com um bom advogado, ela tem que ter provas para conseguir ter sucesso na ação, né, no processo, senão ela não vai conseguir. Prisciliana, em grandes corporações e multinacional, muitas vezes o RH tem uma linha de denúncia e, às vezes, essa denúncia, esse canal se torna mais fácil denunciar uma conduta inadequada de um colega de trabalho, ou de um chefe, ou até mesmo de um gestor. Mas em empresa menor, em médio porte, uma fábrica, um ambiente que são muitos, se uma pessoa ela se sentir tendo problemas emocionais, sendo acarretado no trabalho, no consultório, isso sendo trazido para o consultório, o profissional de saúde mental ele tem a possibilidade de estar orientando, ajudando e apoiando nessa denúncia, ou seja, o profissional de saúde mental ele pode emitir um laudo ou um parecer, munir aquela pessoa de algo que realmente comprove que ela está sendo afetada no ambiente de trabalho dela. Como profissional de saúde mental pode? Alguém que está numa terapia, ou alguém que está passando uma situação muito complicada, se a empresa tem um psicólogo, de repente aciona o psicólogo da empresa, mas não tem, de repente ela vai num profissional dentro da área da saúde mental.
como a gente pode proceder a ajudar para que essa denúncia seja realizada? Sim, muito boa sua pergunta, doutora Rose. Os profissionais de saúde mental, né, psicólogos, também médicos psiquiatras que fazem um acompanhamento dessa pessoa, pode sim estar elaborando documentos como um laudo psicológico, né, uma declaração de acompanhamento psicológico, relatando os transtornos da saúde mental dessa pessoa que foram ocorridos devido a essa violência, esse assédio no trabalho. É claro que precisa de um acompanhamento, né, para a gente avaliar como que se deu todo esse tipo de violência, o que trouxe, né, de demanda psicológica para essa pessoa, apresentando também nome de medicações que ela possa estar tendo que tomar, trabalhando aí suas de ordem psicológica, transtornos que têm acarretado devido ao assédio moral ou sexual dentro de uma organização. Infelizmente, nós sabemos que nem todo mundo tem acesso a esses profissionais com facilidade. Nós temos o sistema público, que pode ser procurado, né? Pode ser a pessoa pode entrar em contato e pedir um acompanhamento também para poder fazer essa denúncia. Importante a gente enfatizar essa questão, né, que eu trouxe lá no início, daqueles grupos que estão de maior vulnerabilidade para viver um assédio moral, um assédio sexual dentro de uma organização, que seria aquelas pessoas também mais inseguras e aí que tenham medo de se posicionar, né? Um acompanhamento psicológico que vá ajudá-la a se posicionar, né? E a levar também, primeiramente, a própria empresa, né? Às vezes para o RH, também para uma ouvidoria. Agora, se for a hierarquia maior daquela empresa, realmente o acompanhamento psicológico e um laudo psicológico pode sim ajudar essa mulher a juntar provas com certeza o advogado, né, vai solicitar aí todos os tipos de documentos e um laudo psicológico vai ser, sim, muito importante para ajudar essa mulher naquela denúncia. Doutora Catarina, vamos supor que um funcionário de uma empresa, ele entendeu que, tipo, nossa, tá demais, eu estou sendo perseguido, meu patrão botou um X nas costas, o meu supervisor faz isso só comigo, ele não faz isso quando uma mulher está percebendo que o negócio é só com ela, um outro colega, enfim. Essa pessoa já entendeu e ela compreendeu e ela tem até como provar. Ela separa os áudios de WhatsApp, porque geralmente o abusador, em algum ponto, ele é descuidado, digamos assim. Então, qual é o proceder? Essa pessoa, para partir para a denúncia dentro de uma empresa, ela tem medo de ser demitida. Qual o caminho dela para ela proceder à denúncia, entre aspas, e não ser demitida? Qual o passo a passo que essa pessoa toma, resguardando aí esse medo maior da demissão? Ou isso é inevitável? A pessoa pode ser demitida a si mesma? Qual o passo a passo? Qual é a dinâmica disso tudo quando a pessoa decide denunciar? Quais são as garantias e quais são os riscos também? Quando ela decide denunciar dentro da própria empresa, né? Você está dizendo? Seria assim? Então, ela pode vir a ser demitida? Até pode, né? Porque eles não vão justificar a demissão pelo assédio. Eles vão utilizar uma outra justificativa. É isso que eles sempre fazem, né? Eles não vão deixar claro para essa pessoa que a demissão foi por assédio. Agora, assim, o que a gente percebe também, por exemplo, tem grandes empresas que há uma comunicação entre o funcionário e a área de recursos humanos, né? Que a própria empresa tem psicólogos para tratar esse funcionário e tem empresa que realmente toma algumas atitudes em relação a isso. É claro que não são todas, né? Porque se fossem,
a gente não teria esse número de ações trabalhistas. Mas, assim, a gente sempre fala para comunicar os recursos humanos, a diretoria, ou quem tem o poder de responder ali naquela empresa, né? Porque empresas, por exemplo, de pequeno porte, você não tem muita gente a recorrer, né? A acessar. E fica um pouco mais difícil. Também é importante, se você não conseguiu obter êxito ali dentro da empresa, buscar o sindicato da sua categoria e comunicar esse assédio, mostrar as provas desse assédio. E quando a gente fala em comunicar recursos humanos ou diretoria, é sempre fazer isso por e-mail, sabe? Deixar uma prova ali, mostrar que você tentou resolver a situação, nunca só de boca, sabe? Porque a gente tem que deixar tudo documentado. Infelizmente, é assim, né? Até porque esse e-mail que você enviou à empresa, se a empresa não resolver, futuramente vai ser uma prova para a sua ação trabalhista, né? E, infelizmente, a gente tem que pensar lá na frente, né? A gente tem que se calçar por todos os meios. E aí, se denunciar o fato ao sindicato e também não resolver a situação, aí, infelizmente, o funcionário vai ter que procurar um advogado e ajuizar uma reclamação trabalhista. Há alguns casos que é reconhecido o assédio moral e o tribunal também condena a empresa na rescisão indireta, né? Que é aquela que a empresa tem que pagar todos os direitos ao trabalhador, né? Então, assim, o trabalhador entrou na justiça contra a empresa e a empresa vai ter que ressarcir, né? Todos, FGTS, todas as verbas rescisórias que ele tem direito, né? Mas isso aí também é o que eu falo, depende de caso a caso. E as provas são muito importantes nessa questão tanto de assédio sexual, tanto de assédio moral. Como você mesmo disse, o agressor, o abusador, ele é descuidado. E, ultimamente, como a gente utiliza muito aplicativo de mensagens, por exemplo, isso acontece muito pelo WhatsApp, né? Porque eu acho que eles acreditam que, no final, nada vai acontecer, ou que a pessoa, né, a vítima que está sofrendo isso, não vai fazer nada, enfim, vai deixar por isso mesmo, né? Eu acho que eles pensam dessa forma e eles acabam cometendo os crimes por esse meio aí. É o WhatsApp, é e-mail, né? E aí a gente tem que procurar se resguardar, sempre. Uhum. No caso, então, aí da doutora Catarina, se a pessoa não tem uma prova por escrito ou não tem um áudio, só a testemunha dos colegas de trabalho adianta? Sim, claro, se alguém quiser. ainda claro, tem essa se questão. Alguém quiser, porque geralmente a pessoa fica amedrontada e ninguém quer ser testemunha de nada. Não, né? geralmente. Mas então ela não pode se garantir ela não pode só se garantir de que um colega vá testemunhar em favor. Não, olha só, a prova testemunhal ela é muito importante, né? Geralmente, quando você entra na justiça, ajuiza uma reclamação trabalhista, você busca uma testemunha que já saiu da empresa, né? Geralmente a gente faz isso, porque a pessoa que está ali não quer testemunhar a seu favor, porque também tem medo de perder o emprego, né? Embora a gente saiba que não pode, mas aí o empregador vai inventar qualquer outra desculpa para demitir aquela pessoa que foi sua testemunha, né? Então, assim, se tiver prova testemunhal, no mínimo 2 provas, né? 2 testemunhas, né? Para comprovar o fato é de extrema importância, né? E é bom, por isso que a gente sempre fala também para a pessoa anotar as datas, os dias, né? Por exemplo, no dia 10 foi a testemunha Maria que presenciou, mas no dia 15 foi José, em tal horário. Então, a gente tem que documentar isso também, é muito importante. Gente, é muita informação. Eu acho que a gente tinha tanta coisa para falar ainda, mas passa muito rápido, ninguém acredita. Eu acho que vamos ter que fazer um bocado, né, um ponto 2 desse tema, porque aí você aí, querido ouvinte, manda aí para o site da rádio as suas dúvidas, tá? Quem sabe a gente faz
um parte 2 de Tira Dúvidas, porque eu acho que tem muita gente aí que vai estar querendo saber um pouquinho mais. Eu quero agradecer muitíssimo a doutora Prisciliana Vital, psicóloga, a doutora Catarina Souza, advogada. Quero deixar esses últimos minutos para as considerações finais, e aí eu peço que vocês deixem aí contato, rede social, telefone, aonde atende, enfim. Com certeza, o que vocês colocaram aqui hoje alertou muitas pessoas para situações do dia a dia dela, eu tenho certeza, e seria muito importante que vocês pudessem continuar ajudando. Ok? Doutora Prisciliana, suas considerações. Bom, mais uma vez, muito obrigada, doutora Rose, pelo convite. Esse tema, ele valeria mais um programa, né? Uma parte 2 aí, porque tem muita coisa para conversar e a gente trocar aqui. Não tenham medo, né? Se fortaleçam para conseguir fazer a denúncia, porque a sua saúde mental vale muito e é muito importante que você se coloque em primeiro lugar e tenha segurança e tome atitudes para que você recorra pelos seus direitos. Junte todas as provas que nós ajudamos aqui, vocês, através de laudos, através de fotos, WhatsApp, como a doutora Catarina trouxe, não tenham medo. O meu contato é Prisciliana Vital no meu Instagram, meu telefone é 971 50 7797. Eu atendo online e presencial na Zona Norte e Oeste do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Doutora Catarina, suas considerações finais, contato, como eu acho que muita gente vai precisar da tua ajuda depois da sua participação aqui. Bom, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, tirando essas dúvidas, que são muitas, né? A gente não deu para... Sempre tem algo a mais, sempre tem dúvida. Como a Prisciliana falou, é muito importante cuidar da saúde mental, até porque assédio moral e assédio sexual, eles ultrapassam a esfera do trabalho, causam doenças emocionais e doenças físicas, né? Então, como eu disse antes, não é fácil denunciar, eu sei que não é bem difícil, até porque a gente tem medo de perder o emprego, principalmente na atual situação do nosso país, mas é muito importante também você, junto a isso, ter a ajuda de um profissional, de uma psicóloga, para conversar a respeito, se fortalecer e conseguir seguir em frente, tá? Vocês podem me contatar através do Instagram, que é Catarina Souza, e também por WhatsApp ou telefone, que é o 21 997360102. Eu atendo na Zona Oeste e também online e presencial, né? Das duas formas, vocês podem me procurar ou procurar a Prisciliana. Gente, por hoje é só. E você aí, querido ouvinte, pensa, reflete e olha, não deixa ninguém acabar com as suas emoções, não deixa ninguém conduzir você a um caminho de tristeza, de dor, de mágoa. Pense sempre, né? E julgue até que ponto tudo isso vale mais do que a sua saúde mental, até que ponto também o emprego vale mais do que a sua sanidade. Então, realmente, para adoecermos nas nossas emoções, para entrarmos em crises, em surto, é uma linha tão tênue, e aí a gente realmente precisa entender as nossas limitações e até que ponto a gente aguenta, a gente suporta e até que ponto também estamos aptos e preparados para reagir, ok? Por hoje é só. Assim que encerrar a transmissão aqui, vai lá nas minhas redes sociais, canal do YouTube da doutora Rose Cabral, Instagram da doutora Rose Cabral e Facebook também. Gente, por hoje é só. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.